Olá, faz tempo que eu não falo sobre literatura aqui no canal. Vamos lá, tô num lugar meio barulhento aqui, mas foi o que deu pra achar, né? Hoje é um sábado, a criançada tá correndo, cachorrada tá latindo, enfim, tem muita gente falando. Mas vamos lá, vocês devem ter visto que saiu uma lista da Folha, os trajes, né? Tô de Iron Maiden hoje. Saiu uma lista da Folha com o júri aí, Mequetrefe, elegendo os 25 livros do século XXI. E aí tem um monte de artigos, um monte de baboseira aí falando da representatividade, da literatura, da riqueza, o caralho é quatro. Há um tempo atrás, um carinha aí, ele é escritor, né? Ele fez tem uma postagem dele na internet, acho que Matheus Araújo, se não me engano. Ele publicou um livro pela Danúbio, editora Danúbio. Ele fez uma lista, acho que de 60 livros, se eu não me engano, também que ele acha que são indicativos bons livros do século XXI. Porque o Rodrigo Gurgel, que é um crítico literário, tem canal no YouTube, um cara muito famoso aí, costuma dizer que a literatura brasileira é um deserto, né? E aí o Matheus fez um artigo contestando isso e listando essas obras aí. Enfim, o que tem de intersecção entre as duas listas? Tem 4 livros. O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, eu tô fazendo de cabeça, tá? Hoje eu não tô segurando o celular. O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, 9 Noites, do Bernardo Carvalho, Cinzas do Norte, do Milton Ratum, e Pornopopeia, do Reinaldo Moraes, se eu não me engano. Esse último, inclusive, Reinaldo Moraes, é o único autor que eu não conheço. Milton Ratum é genial, aliás, Cinzas do Norte é o terceiro livro de uma trilogia dele, né, que começa com o relato de um certo Oriente, os dois irmãos, e depois Cinzas do Norte. Cristóvão Tesa já é um autor de ambos, né, tanto Milton Ratum quanto Cristóvão Tesa já tem mais de 60, deve ter 70 anos. Bernardo Carvalho também, então são autores já consagrados, né, autores já veteranos. Reinaldo Moraes, que escreveu Pornopopeia, não sei, não conheço nem o livro nem o autor. Então o resto tudo difere. E aí você vai ver na internet os comentários sobre essa lista da Folha, é basicamente aquela conversa de sempre. O representantes, temas, assim, aquela história. Quem foi que constituiu o júri disso aí? São os acadêmicos, que são aqueles de sempre, aquela panelinha, os autores lidos, que boa parte são da própria academia, os jornalistas, que são os que retroalimentam essa galera, e os editores, que, ou seja, é aquele miolinho, aquela patotinha que eles mesmos indicam os melhores, eles mesmos lançam os livros, eles mesmos editam e eles mesmos fazem as resenhas nos jornais se autoelogiando. Assim é a mesma turma de sempre. Então, assim, e o que vale para essa galera? Não é se o livro é bom, se o livro é ruim, se a história é boa, se foi bem contada, não. É pauta, né? Então, qual é a pauta? A pauta tá falando de feminismo, então vale. Tá falando de agenda gay, então vale. Tá falando de negros, então vai. Tá falando de índios, então tudo bem. O livro pode ser uma merda, mas se tem uma pauta woke aí, uma pauta progressista, a gente lança e edita e todo mundo vai falar bem, todo mundo vai enaltecer, todo mundo vai dizer que é uma maravilha. E parte dessa engrenagem corrupta estão, desculpa, os booktubers, né? Eu tenho canal na internet, posso ser considerado um booktuber, mas eu não faço parte dessa galera. Então, assim, os booktubers famosinhos aí, que são os caras que vivem disso, vivem desse grupo aí. Qualquer canal grande aí com mais de 50, 100 mil inscritos faz parte dessa galera aí, recebe livro de graça das editoras, e aí tem que elogiar, porque se ele falar mal, ele não deixa de receber livro das editoras, ele tem que bajular todos esses lançamentos, que são, uma grande parte, é tudo uma merda. Assim, nessa lista da Folha tem Chico Buarque, uma bosta, né? Torturado, um dos piores livros que eu já li na vida. Mas o autor é negro. Bom, o autor é negro. Na lista do Matheus, dos 60 livros do Matheus, tem Milagre em Paraisópolis, que é do Fábio Gonçalves. Fábio Gonçalves é um autor negro também. Nascido na favela de Diadema, hoje é professor de história, e lançou um livro chamado Milagre em Paraisópolis, que eu já fiz uma resenha no meu Instagram. Mil vezes melhor que essa bosta desse torturado. Só que ele não é da militância, né?
quando tem eleição, ele não faz o L, né? Ele não é da militância, então ele não bajula as editoras, as grandes editoras, não bajula a Batatinha, né? Que vocês têm que um tem que elogiar o outro, né? É dessa galera toda aí que saiu nessas listas principais, um tem que bajular o outro. E todo mundo tem que chamar, um chama o outro de genial, o outro chama um de genial, então assim, é o autoelogio. A gente se autoelogia, a gente se autopremia, você vai pro Jabuti, todo mundo já sabe qual é a... Para ganhar o Jabuti você tem que ser da galera progressista, você tem que fazer o L, você tem que apoiar todas as pautas progressivas, as pautas woke, todos os seus livros, se são bons ou são ruins, não importa. Você tem que botar um personagem gay, tem que botar um personagem negro, tem que botar um branco bandido, um branco vilão, um rico canalha, um pobre valente, e assim é tudo isso. Então, é por isso que a maioria dessas merdas não são nem editados fora do Brasil, né? Alguma coisa por causa do hype, né? Mas a maioria nem é editada. São livros que daqui 10, 20 anos vão sumir, vão desaparecer, porque são livros que não valem nada, não prestam para nada. Então, assim, existe boa literatura no Brasil, a contemporânea existe, acabei de falar, do Fábio Gonçalves, é um bom livro. Não é genial, não é Machado de Assis, mas é um bom livro, é uma nota 7. É melhor do que Torturado, não tem dúvida nenhuma. E nessa lista, bom, é claro, você tem o Cristóvão Montes é um autor consagrado, é um bom autor. Milton Ratum, eu acho um dos melhores autores contemporâneos brasileiros, mas são gente que já tem 60, 70 anos, né? Já está quase parando. Não sei porquê, mas na lista do Mateus entrou, né? Na lista da Folha não entrou o Alberto Mussa, que também que é um dos excelentes autores contemporâneos. Na lista do Mateus tem o livro do Rodrigo Duarte Garcia, Os Invernos da Ilha, que é um dos melhores livros publicados nos últimos, pelo menos nesse século, né, no Brasil. Mas é isso, você tem bons autores da editora Danúbio, de outras editoras, né, que você não faz parte da patota, né? A patota é aquela galerinha, né, da Companhia das Letras, da Record, da Todavia, da Intrim, essa galerinha aí que se autopublica, se autoelogia e se auto... Então, assim, o que salva dessa lista da Folha? Pouquíssima coisa, né? O que você vê aí são militância, agenda, ou seja, a literatura brasileira se limita hoje a militância, agenda e escolher o lado, não vou dizer o lado certo, porque para mim é o lado errado, mas assim, você tem que escolher um lado político. Então, se você estiver no lado da esquerda, se você escrever com pautas progressivas, pautas woke, e colocar ali personagens negros oprimidos que estão se vingando de brancos, ou assim, aquela famosa disputa, né? A disputa, o marxismo, né? A disputa, antigamente Marx imaginava a questão da disputa de classes, que obviamente não deu certo. Então agora as disputas hoje em dia eles têm que causar o conflito na sociedade. Sem o conflito a esquerda não funciona. A esquerda só funciona através do conflito. Então o homem contra a mulher, negros contra brancos, brancos contra índios, idosos contra jovens, e assim, eles têm que viver do constante conflito entre as gerações. Então você tem, por exemplo, como eu acabei de dizer, um autor que saiu da favela, negro, Fábio Gonçalves, que publicou um livro, Milagre em Paraisópolis, ou seja, ele saiu da favela de Diadema e escreveu um livro que se passa numa das maiores favelas de São Paulo. Não foi nem analisado pela imprensa. Você vai nos grandes jornais, não tem nem resenha desse livro. Ele não aparece, não vai para nenhuma votação, não disputa prêmio Jabuti, nada. Agora, se você for da turma, se você for da turma, se você for da militância, você fez o L, você é daquela turminha, daquele patotinha, né, daquela bolhazinha, qualquer merda que você lançar, tendo a pauta certa e a agenda correta, não é que vai vender. É o seguinte, os caras fazem um hype em torno disso, as editoras, esses universitários, esses professores universitários, a grande imprensa militante e os booktubers grandes que ganham os livros e ganham grana para falar desses livros. Aí eles entopem isso nas redes sociais e o público consumidor de livro, que é muito pequeno e na maioria das vezes de baixíssimo nível, a pessoa entra, né? O que eu vou ler hoje? A pessoa vai lá, deixa eu ver, qual que é o mais vendido, qual é o que tem mais resenha na internet? Esse livro tá, então eu vou comprar e vou ler. É isso.
E aí, consequentemente, assim, é o círculo vicioso. Os caras vão fazendo a autopropaganda deles, vão fomentando os youtubers, vão dando grana e livro para esses caras, vão entupindo as redes sociais dos famosinhos falando desses caras, os autores, os editores, os professores falam sempre dos mesmos livros, sempre das mesmas pautas, são os mesmos livros que disputam os mesmos prêmios. Então, é claro, o consumidor leigo, que simplesmente não entende nada de literatura, ele simplesmente vai na gôndola lá dos mais vendidos e pega o que tiver ali, ele vai sempre consumir a mesma porcaria, ele não vai conseguir consumir algo diferente, porque ele não tem acesso. Se ele for atrás, ele descobre, mas o público comum não tem acesso, ele não sabe disso. Agora vem essa lista, que é uma merda, assim, esses livros vão bombar, por quê? Porque saíram como livros, porque são bons? Não, porque todo mundo está falando deles, e todo mundo que está falando deles, os booktubers, não podem falar mal, né? Porque se eles falarem mal, eles perdem as regalias. Eles não vão ganhar viagem grátis para as bienais, não vão ganhar viagem grátis para Flip, não vão ter public post das editoras, não vão ter public post dos eventos literários, não vão, não, assim, fecha o dinheiro seca, né? Então eles têm que bajular essa gente toda. Então eles vão dizer que é sensacional, que a lista é maravilhosa, quando a gente sabe que é tudo merda, né? A gente sabe que é tudo merda, infelizmente. Então, existem bons livros do século XXI. Não são muito bons, mas existem algumas coisas sim. Não sei, se houver interesse, talvez até faça uma listinha. Eu não sou muito leitor de livro de literatura contemporânea, mas existem muitas coisas boas sim. É claro que quando o Rodrigo Gurgel fala que a literatura brasileira atual é um deserto, a gente está falando em comparação com... Mas não é só a literatura, é a arte em geral. A música que se faz hoje, compara com Mozart, com Beethoven, com Vivaldi, com Mendelssohn, não tem comparação. Os pintores de hoje, compara com Monet, com Manet, com Renoir, com Da Vinci, não tem comparação. Tudo é assim. Música, na literatura, tudo, até nos filmes. Você pega os filmes da década de 40, 50, 30, até a década de 80 é muito melhor que os filmes feitos hoje. Tem menos tecnologia, mas o roteiro é muito mais inteligente, os atores são muito melhores, os diretores são muito melhores. Então, infelizmente, a gente tem uma degeneração da arte que não é coisa nova. Tem muita literatura aí já falando sobre isso. Literatura de não ficção, que eu estou falando de gente que analisou essas obras. Então é isso. Isso é uma lista somente que não serve para nada. Eu não vou dizer que a Folha de São Paulo serve para limpar a bunda, porque hoje em dia ninguém compra mais jornal impresso, né? Você não vai limpar a bunda com a tela do celular ou do computador. Mas assim, é uma lista da Folha que serve exatamente só para militância. A militância ficar se auto-elogiando, se auto-lambendo um o rabo do outro, dizendo: não, você é maravilhoso, não, você que é maravilhoso, não, você é genial, não, você que é genial. Assim, é aquele clubinho, né? Eles ficam se auto-alimentando e se auto-elogiando e se auto-premiando. É só essa merda aí que a gente tem. E a boa literatura que tem, ela tá na Editora Armada, na Editora Danúbio, às vezes na Realizações, na CEDET, que tem vários selos que lançam algumas coisas, e é o que a gente tem, nas editoras pequenas. E editoras de crowdfunding, né? A Faro Editorial lança alguma coisa também, de vez em quando, boa, também tem umas coisas interessantes, mas assim, você pegar as grandes editoras, é só massificação de agendas e pautas que interessam para essa galera, não tem mais nada além disso. Bom, é isso. Então, uma saudação e até a próxima.